Bom dia, irmãos. É muito bom tê-los aqui, é muito bom fazermos esse ENUF presencial, depois de 2 anos de afastamento, e desejamos que seja uma boa estadia para todos, e também aos nossos irmãos que não puderam vir e estão assistindo de forma remota. Hoje nós temos uma inovação. Hoje nós faremos o ENUF presencial e transmitiremos de forma remota. Fazer o ENUF só presencial ou só remoto é uma complexidade baixa, mas fazer o ENUF presencial com transmissão remota é sempre mais complicado, né? Mas nós contamos com a ajuda do irmão Lico e do Raul Dias, que tem nos auxiliado muito nesse momento, e esperamos que as coisas ocorram bem, né? Nós dependemos da internet e sempre, às vezes, acontecem alguns problemas. E o tema desse ENUF, né, o Espiritismo no século XXI, é muito significativo para nós. Porque se nós perguntarmos como é que vai ser o Espiritismo no século XXI? Eu responderia, pegue qualquer caderno de psicofonia e ali vai estar a base do que vai ser o Espiritismo no século XXI. O irmão Green nos deixou uma obra monumental, né? Ele realmente revolucionou essa visão espírita e ele nos colocou como agentes do processo e não meros espectadores. Nós é que somos responsáveis por nossa vida, por nossas ações, pelos acertos e erros. E muitas pessoas, e com isso nós temos o quê? Aumenta a nossa responsabilidade. E muitas pessoas não aceitam assumir responsabilidade e retornam para aquela visão antiga do Espiritismo, que é a visão onde alguém é responsável pelos seus problemas, é um espírito, é uma pessoa que atrapalhou. E aqui não, a SBE, e com seus núcleos filiados, tem feito um trabalho, eu diria assim, para a humanidade, tentando mudar essa visão desse espiritismo antigo e trazendo essa nova visão de liberdade. E os irmãos, né, dos núcleos filiados têm um papel fundamental nessa história. Nós precisamos divulgar essas obras. E aí o papel dos irmãos nessa divulgação. E também lembrar que hoje esse ENUF é o 20º ENUF, são 20 anos de ENUF. São 20 anos que os irmãos têm participado, né, alguns desde o começo participaram, e tem sido, eu diria assim, uma interação muito agradável, muito boa, essas reuniões. Pena que só podemos fazer uma vez por ano, o ideal seria fazermos mais vezes, né? Até já pensamos em fazer ENUFs em outros estados, em outros centros, mas a logística também é muito complicada. Mas quem sabe no futuro seja possível, né? Então nós damos essas boas-vindas para os irmãos, não vou me estender muito, mas eu quero dizer que nós entendemos a grande importância de cada um dos núcleos filiados e o seu papel na história do Espiritismo no século XXI. Eu gosto muito de uma frase que os espíritos dizem, né, que os centros espíritas são faróis, né, e os núcleos filiados são faróis avançados, postos avançados nesse deserto materialista, né? Então, damos então as boas-vindas e iniciamos o 20º ENUF. E eu vou convidar o irmão Rui para fazer a palestra. Obrigado. Em 2008, eu estive lá em Divinópolis. Depois estive em BH na mesma época, né? E falamos sobre esse mesmo tema. Depois, em 2010, eu estive em Brasília, também o mesmo tema. Aí, essa semana eu estava revendo esses dois momentos, principalmente Divinópolis, que foi gravado, e eu estava vendo que, na verdade, não mudou muita coisa em termos de desafios nesse século XXI, né? Isso foi há 14 anos atrás, mas os nossos desafios continuam os mesmos, mais acentuados, eu diria, né? E aí eu resolvi fazer a seguinte abordagem. Nós temos, no meu modo de ver, duas crises
eixo que nós estamos vivendo nesse momento. Essas crises são muito comuns nos períodos de transição que a humanidade já passou através de todos esses séculos que nós temos registros. Sempre nesses períodos de transição, são períodos de grandes crises. São turbulências que acontecem em função de duas mentalidades que entram em choque. Uma mentalidade decadente, que está deixando de ser operacional, portanto já não atende mais às expectativas da humanidade como um todo, e uma mentalidade ascendente que traz a sinalização do novo, do pensamento novo. Essas duas mentalidades entram em conflito, né? Elas fazem exatamente o que o Capra mostra no seu livro Ponto de Mutação, né? Uma crise entre dois momentos da humanidade, um pensamento decadente e um pensamento ascendente. Nesse período intermediário, em que as duas mentalidades estão em choque, acontece mais ou menos o que acontece entre os terremotos, durante os terremotos, duas placas tectônicas. Alô? Deu som? Deu áudio? Essas duas placas tectônicas, elas entram em conflito e provocam grandes transtornos, né? Ondas de choque que destroem grande parte daquele território. Nós estamos vivendo, nesse momento, no meu modo de ver, um processo de transição muito semelhante que aconteceu na derrocada do medievo para o Renascimento e, mais recentemente, no advento do chamado Iluminismo. É um momento de transição, portanto, como nós estamos vendo uma mentalidade decadente e uma mentalidade ascendente, estamos no meio do olho do furacão, por assim dizer. Então é difícil para nós percebermos e colocar num nível de inteligibilidade o que realmente está acontecendo. Ficamos todos, de certa forma, confusos, principalmente porque nesses últimos 50 anos tivemos uma revolução tecnológica, científica e depois tecnológica, a científica no início do século e as consequências tecnológicas que se assentaram a partir dos anos 50, aceleraram o tempo de transformação. Quer dizer, a humanidade sempre passou por transformações, né? A transformação histórica é permanente, mas ela tem períodos em que há uma certa estabilidade e períodos que essa transformação se acelera muito. E nós estamos vivendo exatamente nesse momento. Cada vez que nós alcançamos patamares diferenciados, mais complexos de tecnologia, por exemplo, o tempo se acelera mais. É o chamado flexi-tempo. Então nós estamos vivendo um período de grandes transformações em curtos espaços de tempo. Às vezes eu dou um exemplo, nessa região aqui, principalmente ali no Santa Cândida, eu conheci essa região antes até de fundar o Lar Escola. Ali eram chácaras, né, principalmente de descendentes de poloneses. Essas pessoas produziam hortaliças e vendiam lá no Largo da Ordem. Levavam isso em carroções, então eles levavam o dia inteiro só para fazer isso. Colher, acordavam antes do sol nascer, recolhiam os seus produtos, colocavam em carroções e se deslocavam até o centro de Curitiba. Isso levava um dia inteiro entre ir e voltar. Hoje, nós podemos fazer uma enormidade, desenvolver uma enormidade de atividades num único dia. Porque nós podemos nos deslocar mais rapidamente e hoje, com a internet e com os smartphones, nós fazemos grande parte do que nós precisamos remotamente, né? Fazemos compras pela internet, fazemos solicitações pela internet, entramos até em órgãos públicos pela internet, em cartórios, enfim, isso está cada vez mais presente nas nossas vidas. Portanto, isso é um grande benefício, nos trouxe grande conforto, mas também acelerou o processo de transformação. A grande crise é que nós não atualizamos a mentalidade.
A nossa mentalidade ainda é, por assim dizer, mecânica. E a nossa existência é digital. Então, esse conflito entre essas duas mentalidades é que gera angústia. E quem sabe esteja na raiz, talvez, de muitos casos de depressão. O Dr. Leocádio disse certa vez que o século XX é o século da depressão. E talvez uma das causas, que não existe só uma, mas talvez até a principal, seja essa crise existencial. Porque nós vivemos uma existência em que nós não compreendemos o nosso entorno em função da velocidade da transformação. É como se estivesse permanentemente fugindo entre os dedos, como quando se tenta segurar água na mão. Vai fugindo, a realidade vai fugindo ao nosso controle. E a expectativa de futuro fica nebulosa. Então, isso é um momento de crise. Mas o que mais agrava essa crise é justamente o materialismo. O Paulo se referiu ao materialismo, esse deserto de materialismo, em que as casas espíritas são verdadeiros faróis. O materialismo está, eu diria, impregnado, por assim dizer, no planeta. Mais acentuadamente, quem sabe, no Ocidente. Quem sabe? Né? Não vou afirmar isso categoricamente. Mas nós vivemos um momento em que, por exemplo, os países mais desenvolvidos, principalmente a Europa e Estados Unidos, estão adotando sistematicamente medidas contra a vida, medidas legalizadas contra a vida. Por exemplo, nesses países, em 33 países da Europa, já se admite a eutanásia. Né? Se admite o suicídio assistido. Na Bélgica, as pessoas podem solicitar um suicídio assistido a partir dos 16 anos. Nesses mesmos países, está legalizado ou descriminalizado a prática do aborto. Em alguns, até a 24ª semana, ou seja, até o 6º mês. 6º mês, nós temos um ser pronto e acabado. Tanto é que tem alguns que nascem no 6º mês. São chamados temporões, né? Não é temporão, como é que? Prematuro. Temporão é quando nasce, né? Depois, o caçula está com 20 anos, aí nasce mais um na família, aí é temporão. Né? Mas imaginem só, nós temos consciência de que desde o momento da fecundação já existe vida. Já tem um ser que está imediatamente em formação. No segundo seguinte à fecundação começa uma reprodução celular em escala aritmética e vai crescendo e vai se multiplicando até formar o ser, que quando chega com 6 meses está pronto. Né? Isso é um absoluto desprezo ao princípio e o direito mais fundamental da vida, da nossa existência, que é o direito à vida. Então vejam, é algo assim brutal. E aqui no nosso país nós estamos vendo movimentos subliminares, alguns, outros mais ostensivos, se utilizando do ativismo judicial para legalizar aquilo que a sociedade não aceita na sua maioria, que é a descriminalização do aborto de forma absoluta. Né? Então, o que é que estão fazendo? Estão usando subterfúgios através do Poder Judiciário, porque nós temos ministros que estão dentro dessa lógica materialista e que estão atravessando os seus limites constitucionais e legislando. A autorização do aborto de anencéfalos foi um dos casos em que o judiciário ultrapassou a linha constitucional, ou seja, usurpou o poder legislativo, que o poder legislativo é que tem a incumbência social, política, tem a nossa procuração, porque são eleitos para mudar as leis, para criar leis. Não o judiciário. O judiciário aplica a lei quando for necessário. No entanto, nós estamos numa confusão institucional e que
está abrindo espaços para pessoas que não têm um voto sequer legislarem. Isso é uma crise. Isso é o materialismo atropelando literalmente os valores que a sociedade comunga, na sua maioria. Tá? Veja, falei de eutanásia e aborto, mas vamos falar um pouco dos suicídios. Além do suicídio assistido, nós temos o suicídio solitário. Há uma estatística da Organização Mundial de Saúde que entre 700 mil e 800 mil pessoas por ano se suicidam no mundo. É quase 1 milhão de pessoas se suicidando por ano no mundo. No Brasil, a cada hora, a cada 45 minutos, há um suicídio. Para cada suicídio que se efetiva, tem 20 tentativas de suicídio. Isso significa que nós temos mais de 30 suicídios diários e mais de 600 tentativas de suicídios diários no Brasil. Em 2020, que é a estatística que eu tive acesso, nós tivemos mais de 12.500 suicídios no Brasil. Então veja, o que é isso? O que é que leva as pessoas a buscar digamos assim, essa fuga da existência? Eu não vejo outra resposta a não ser o materialismo. Porque a pessoa imagina que se tirar a sua própria vida, ela resolve todas as suas angústias. Quando na verdade ela acentua. Né? Deve ser muito difícil para a pessoa que opta pelo suicídio, quando se recupera a consciência no pós-desencarne, do que ela deixou de fazer e daquilo que ela queria se livrar, que ela vai assistir sem poder interferir. Deve ser muito angustiante, deve ser muito sofrido para o espírito esse momento pós-desencarne, porque não tem a consciência de que a vida continua, ou naquele momento não levou isso em consideração. Então veja, está sendo institucionalizado a nível mundial esse tipo de comportamento. Institucionalizado, ou seja, está sendo oficializado. Quando os estados, as nações oficializam, é porque estão assentadas numa concepção de mundo. E essa concepção de mundo é o materialismo. Não resta dúvida que é o materialismo. Dentro dessa mesma visão do materialismo, nós estamos também destruindo o meio ambiente. E destruindo o meio ambiente não são só as queimadas, não é só a poluição. É o desrespeito à vida de uma maneira geral. O Dr. Leocádio ainda disse recentemente que ele gostaria, quando tivesse que se afastar da Terra, que não existisse mais essa matança de seres vivos, que são nossos irmãos, na Terra. É uma coisa absurda. Não só a matança, como a brutalidade, como se cuida e se trata desses seres. Os transportes, essas coisas todas. Só desse espécie bovina, são 80 bilhões de abates por ano. Nós somos 7 bilhões e poucos 7 bilhões e meio mais ou menos de habitantes na Terra. São 80 bilhões de abates. Fora aves e outros animais. Né? Isso não só é uma matança, como também é um grande desequilíbrio ecológico, porque você cria superpopulações de uma espécie e que acaba causando problema para as outras. Por exemplo, o efeito estufa tem muito a ver com os gases produzidos pelas manadas, que existem muito além daquilo que o equilíbrio ecológico suporta em termos de quantidade da espécie. Todas as espécies são necessárias para o equilíbrio da vida na Terra. É uma rede de sustentação onde dos micro-organismos aos seres humanos fazem a sustentação da vida na Terra. Todos têm uma função e todos cumprem rigorosamente essa função, exceto nós, porque nós temos o livre-arbítrio. Então nós podemos decidir não cumprir a nossa função.
porque nós temos exercício de vontade. Mas, por outro lado, sabemos que as nossas escolhas têm consequências. Escolhas positivas ou negativas têm consequências positivas ou negativas. E aprendemos com isso. Por isso, o que nos regula é a ordem moral. E aí, é importante nós refletirmos sobre a crise moral. Isso é uma crise moral, em todos os sentidos. Não é só a questão do comportamento individual, da questão sexual, enfim, dessas questões que nós colocamos quase que exclusivamente como moral. A moral envolve todo esse conjunto. Todo esse conjunto. Então, essa é uma crise e que nós estamos vivendo e que a doutrina dos espíritos e o espiritismo, que é a doutrina interpretada por nós, tem grande responsabilidade. Sendo faróis, tem grande responsabilidade. É preciso que esses faróis estejam bem iluminados. E essa iluminação, ela só acontece quando nós vencemos a segunda crise, a chamada crise cultural. Por quê? Grande parte do meio espírita ainda está amarrada por um pensamento arrumado, um pensamento compactado. Kardec codificou a doutrina há 165 anos atrás. 165 anos atrás. O mundo era completamente diferente do que é hoje, em todos os sentidos. Mas, basicamente, o que nós tínhamos alcançado como ciência era completamente diferente do que nós alcançamos a partir do final do século XIX e início do século XX. Duas grandes revoluções emblemáticas, né? Angulares, na física, principalmente na física, a teoria da relatividade e a chamada físico-mecânica quântica. Revolucionaram a ciência, mas também revolucionaram a nossa autopercepção, embora a nossa mentalidade ainda não tenha percebido isso. Por quê? Quando os físicos mostraram que não existe uma realidade profunda, e o que nós chamamos de realidade é uma realidade manifesta, e ela só se manifesta pelo concurso do princípio inteligente que interage com aquilo que seria a pré-realidade, vamos chamar assim, é porque cada um é construtor do que nós chamamos de realidade. Cada um de nós é construtor do que nós chamamos de realidade. Quando o irmão Grimm trouxe o conceito de que nós somos uma individualidade irredutível ou uma singularidade irredutível, estava assentado já exatamente nessa revolução científica. Ela ressignificou o que nós pensávamos em termos de filosofia. Infelizmente, a mesma ciência que deu base a Kardec para a codificação, a mesma matriz científica que permitiu que Kardec fizesse a codificação com base científica, porque ele era um cientista, é a mesma matriz que deu base para o pensamento materialista, que acabou assumindo grande parte do pensamento crítico do meio acadêmico. E o meio acadêmico é que forma os formadores de opinião, via de regra, né? Então, esse meio acadêmico está manietado por um pensamento materialista. Basta nós vermos, por exemplo, na biologia, quando os cientistas buscam compreender a origem da vida. Eles não conseguem chegar a um consenso, porque eles estão procurando no lugar errado. Eles procuram a origem da vida em reações químicas. Essa é a concepção do homem-máquina, do aparelho biológico exclusivamente como máquina sem uma alma, né? Eu sempre cito aquele quadro do Rembrandt, do século XVII, onde tem algumas pessoas em torno de um cadáver sendo dissecado, que é justamente quando se rompeu as amarras do medievo, né, do poder clerical sobre o pensamento crítico, da escolástica católica, se abriram as portas para a pesquisa científica.
E ali, a dissecação permitiu que nós começássemos a conhecer o funcionamento dessa máquina biológica que é o nosso corpo. E quando separaram todas as partes, não encontraram a alma, porque a alma não se pesa, pelo menos pelos métodos que nós conhecemos. E como ela não estava ali, e era possível você compreender o funcionamento dessa máquina biológica, compreendendo a função do coração, da respiração, do cérebro, etc., não precisa alma. Foi mais ou menos o que Pierre Laplace disse a Napoleão, quando Napoleão perguntou por que no seu esquema, quando ele explicou o funcionamento do sistema solar e do universo como um todo, com base nas leis de Newton, com muita competência, quando Napoleão indaga, mas gostei muito do seu livro, mas eu não vi Deus no seu sistema. E ele diz assim, Excelência, eu não preciso dessa hipótese. A ciência, com base nos cânones newtonianos, é suficiente para compreender o funcionamento da realidade como um todo. Então, esse momento é um momento emblemático onde o materialismo realmente se espraia. Ele nunca extinguiu a religião. Nem nos países comunistas, como a União Soviética, conseguiram extinguir a religião. Logo após a queda do muro e a queda do regime soviético, as pessoas voltaram aos escombros das antigas igrejas e começaram a praticar os cultos que antes eram proibidos. Não conseguem, tanto não conseguem que eles sabiam que se eles não substituíssem as imagens dos santos pelas estátuas gigantescas dos líderes do regime, esse vazio seria preenchido novamente pela religião. Se eles não construíssem sedes suntuosas do partido, principalmente da polícia política, a antiga tcheca, depois NKVD e depois KGB, vejam, a Lubyanka, que era o prédio que era da KGB, um prédio suntuoso no centro de Moscou. Aquilo é um símbolo, supostamente, de poder. Se eles não fizessem isso, eles sabiam que alguém iria preencher esse espaço. Porque não há vazios, né? E talvez eles não eram... tinham alguma inteligência, com certeza, sabiam que esse sentimento religioso é substantivo. Ele não é construído historicamente. O que é construído historicamente é a interpretação daquilo que é substantivo, que é a religiosidade que é inerente ao espírito. Então eles sabiam que não podiam simplesmente extinguir sem substituir. E fizeram isso por 70 anos. Mas quando o muro caiu, o status fundante do espírito ressurgiu. Infelizmente, eles têm um controle lá no campo religioso da Igreja Ortodoxa, que é extremamente complicada, talvez mais complicada que o clero romano, né? Em relação de conluios com o poder. Mas não vamos entrar nesse mérito. Então, vejam, essa crise cultural do pensamento arrumado é porque esse sistema que foi assentado a partir do final do século XVIII, até metade do século XIX, que influenciou a codificação, influenciou também o pensamento geral da humanidade, principalmente no Ocidente. Muito bem, nas casas espíritas nós ainda estamos manietados por esse pensamento arrumado. Esse pensamento arrumado é aquilo que nós chamamos de requentado. Há uma repetição, se volta às origens, fazendo uma leitura literal daquilo que foi codificado há 165 anos atrás. Quando nós publicamos alguns artigos na revista Ser Espírita, levantando essa questão da recontextualização, nós fomos muito criticados por outros grupos espíritas. Teve uma pessoa que mandou uma carta para a revista, até foi um artigo que eu tinha publicado,
perguntando se eu estava sugerindo que se rasgasse os livros de Kardec. Né? É claro que não é isso, né? Eu não respondi para ela, mas eu poderia ter dito assim, não, rasgue, não pode mandar para nós que nós usamos ainda, sabe? Na verdade, essa pessoa não entendeu que os princípios que fundamentam a doutrina não se alteram. O que se altera é a nossa interpretação dos princípios. E a nossa interpretação sempre será à luz do contemporâneo, daquilo que a humanidade alcançou em termos de senso crítico, tanto no campo científico, religioso e filosófico. É isso que ilumina a nossa interpretação. Quando nós ficamos prisioneiros de uma linguagem datada, nós fechamos a possibilidade dessa interação entre os princípios e o contemporâneo. Ficamos na interpretação dos princípios na origem. É o que acontece com grande parte das tradições religiosas que nós conhecemos. Continuam agarrados ao Velho Testamento, por exemplo, ao criacionismo bíblico, à origem da humanidade, né, a raça adâmica, enfim, e ficam nessa repetição interminável. E acabam criando formas de controle pelo medo. Nós temos que ser tementes a Deus, porque Deus pode se irritar conosco e nos castigar. Isso é tão antigo quanto a humanidade. Os nossos ancestrais mais remotos construíam monumentos ou espaços específicos para fazer sacrifícios e oferendas para acalmar os deuses, porque houve uma frustração de safra, houve uma praga qualquer que ceifou parte daquela população. O que é isso? Por que aconteceu isso? Os deuses devem estar contrariados conosco. E aí se faziam os sacrifícios, né? Aqui nos Andes tem vários vestígios disso, no mundo inteiro. Essa concepção do sacrifício veio até os nossos dias. Alguns ainda fazem sacrifício de animais, mas o maior sacrifício são as tais promessas. Andar de joelhos, subir escadarias, carregar um crucifixo enorme durante quilômetros, ainda é o mesmo fundamento, é o mesmo fundamento. Mas isso aí é de cada um, né? É de cada um. A questão é a linguagem requentada. E o que está acontecendo? Um esvaziamento do campo religioso. Olha o que aconteceu na Europa. Se vocês forem às igrejas na Europa, com exceção de alguns países, as igrejas estão todas vazias. Eu vi isso, por exemplo, na Suécia. A Suécia tem igrejas enormes, que foram construídas há mais de 1000 anos, que eram católicas e passaram a ser protestantes com o cisma do protestantismo, né, de Lutero. A partir dali passaram a ser protestantes. Hoje as igrejas são frequentadas para sepultamentos. E eu acho que mais nada. Então estão todas vazias. Eu visitei várias assim, são enormes, né? E todas vazias. Conversei com alguns suecos sobre religião, eles não alimentam o assunto, não dão corda, digamos assim, para se falar sobre religião. Um senhor de idade que eu conversei, que na época estava com 90 e poucos anos, ele me disse, olha, a religião só trouxe desgraça. E, na verdade, ele está se referindo às guerras religiosas, aquelas coisas todas. Né? Então, essa desatualização levou ao esvaziamento. Isso está acontecendo de uma forma geral. Vocês veem o crescimento desses grupos pentecostais, eles têm uma certa quantidade, mas uma entrada e saída permanente. As pessoas entram e saem, mudam de igreja, porque tem uma igreja em cada esquina. Ali onde eu moro, tem 4 num quarteirão só, diferentes, né? Então, vai um pouco aqui,
aí sai, vai na outra, não tem uma estabilidade. Não tem, o catolicismo ainda tem uma certa estabilidade, mas as igrejas estão esvaziadas também. As missas estão esvaziadas, eles estão com dificuldade, por exemplo, de formar padres. Os padres estão tendo que cuidar de várias paróquias ao mesmo tempo, porque os jovens não querem mais ir para os seminários. Muito poucos, né, que decidem fazer essa caminhada. Então, veja, há um esvaziamento e a casa espírita não está isenta disso. As casas espíritas também estão sofrendo. Como é que eles estão fazendo? Estão fazendo com um acento num pensamento arrumado, investindo no fenomênico. Fenômeno. Cirurgias, desobsessão, controle. Porque quando você chega numa casa espírita com algum problema e quer uma resposta, e a pessoa diz assim, você está com um encosto. Senta aqui, vem aqui uma vez por semana que nós vamos resolver. Você cria um controle. E esse controle pode se perpetuar, porque a pessoa, ela parte do pressuposto de que ali é um lugar honesto, de pessoas acima de qualquer suspeita. Por isso que a liderança religiosa tem uma responsabilidade enorme, porque ela pode fazer controle sobre as pessoas. E acabam fazendo isso como uma forma de suprir a desatualização que está acontecendo em grande parte das casas espíritas. E aí nós temos que imediatamente romper com isso. Senão nós não conseguiremos combater o materialismo com o espiritualismo, a espiritualização. Quando nós fizermos a compatibilidade do patrimônio cultural com o patrimônio cultural, que em resumo seria mais ou menos o que eu falei no início, se nós superarmos todas essas mazelas, digamos assim, nós combateremos o materialismo com ideias, não é com revolução, é revolução das ideias. Mas é preciso que o próprio espiritismo se renove, se recicle. Isso só é possível pela recontextualização. E a recontextualização exige um pensamento novo. Não se faz o novo com o velho. O velho é referência. Mas não se pode esperar repetir as coisas e conseguir situações novas. A repetição não gera igualdade. Não gera igualdade. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos fazer uma reciclagem profunda, uma verticalização. Primeiro, quem somos nós? Porque o que somos nós, o século XIX assentou. Foi um avanço? Foi. Nós somos do gênero Homo, da espécie Sapiens. Somos mamíferos, vertebrados, primatas da espécie Homo, do gênero Sapiens. Isso é uma classificação que a ciência trouxe. Né? E o que é que se diz sobre cada um de nós? Se você chega num especialista, seja um médico, um psicólogo, um psiquiatra, e ele olha para você apenas como um mamífero vertebrado do gênero Homo e da espécie Sapiens, o que é que isso diz a ele? Não diz muita coisa. Mas a nossa medicina trabalha com esse paradigma. Por isso que a medicalização é generalizada. É um único remédio para todos. Né? Além do agravamento da indústria da medicalização, vocês já perceberam por que nós temos duas farmácias por quarteirão, mais ou menos? Por que tanta farmácia? Você vai na Europa, você não vê isso. Não sei como é que nos Estados Unidos, porque eu nunca estive lá. Mas na Europa você não vê essa proliferação de farmácias. Eu me lembro que a gente precisou lá na Itália buscar alguma coisa em farmácia, tivemos que andar bastante até achar uma farmácia.
Né? E é farmácia só, né? Não é supermercado. Estados Unidos é muita farmácia. Muita farmácia. Talvez a gente tenha copiado essa medicalização de lá, né? Que é um país do consumo. Aliás, o consumo exacerbado tem a ver com o pensamento materialista. Que o consumo exacerbado gera o quê? Supérfluo, resíduos, e que sobrecarregam a natureza. A natureza tem formas de reciclagem naturais, né? Veja, nós temos nas espécies animais aqueles que se alimentam das carniças, aqueles que limpam os terrenos. Os abutres, por exemplo, são os grandes faxineiros da natureza. Tem alguns que se especializaram em eliminar ossos. Uma espécie de abutre, eles, em face da inteligibilidade, eles voam a certa altura, pegam o osso, voam a uma certa altura e soltam em lugares rochosos, que aí quando o osso cai, se espatifa e eles vão lá e ingerem. Inteligente, porque ele tem que fazer um cálculo. Qual é a altura ideal para que o osso se espatife na rocha? Não é qualquer altura, é uma altura média. Então eles sabem, eles aprenderam matemática. Aprenderam não, a matemática é do próprio princípio inteligente, é inerente, né? E assim é com todos os seres, todos trabalhando para fazer a manutenção da vida na Terra. Mas, em face do livre-arbítrio e de um sistema de ideias materialista, nós exageramos para todos os lados, né? Como diz o Edgar Morin, deixa eu só ver a hora aqui, Paulo, já estou quase terminando, tá? Ele diz assim, nós somos os únicos seres que temos a ubris. Ubris. Que exageramos para mais ou para menos. Os outros seres, nenhum exagera. Nenhum ser demarca território além do necessário para a sua espécie. Nenhum. Nós, se pudermos, tomamos as terras de todas as terras em torno de nós, né? Quanto mais terra, melhor, mesmo que você não use. Construímos palacetes para a maior parte dos quadros ficarem fechados. Enfim, essas coisas, né? Não estou dizendo que todos fazem isso, mas parte da humanidade faz isso. Pelo menos aquele 1% que detém 90% da riqueza, 99% da riqueza mundial. 1%. Esse é um outro dado que nós precisamos equacionar nesse século XXI. E não é pregando ideologia, não. É a revolução moral. Não é justo que a riqueza que é construída por todos, porque ninguém constrói riqueza sozinho. Essa semana assassinaram uma pessoa que ganhou na loteria 40 e poucos milhões, né? Ganhou sozinho, mas aquela riqueza foi produzida por milhares de pessoas. Ele, num golpe de sorte, né, que não foi bem sorte, acabou. Aliás, é o que é comum acontecer isso com essas pessoas. Amealhou 40 e poucos milhões. E aí acabou sendo vítima aí de sequestro, essas coisas todas. Né? Mesmo isso não é algo que foi feito individualmente, porque todo aquele dinheiro que estava acumulado na Caixa Econômica são valores transformados em expressão monetária de cada pessoa que trabalhou. Só o trabalho gera riqueza. Ninguém faz nada sozinho. Um grande industrial, ele tem a ideia, tem o tirocínio, tem a visão de oportunidade, de futuro, etc. Mas ele precisa de um conjunto em torno dele, no imediato e no imediato, para realizar as suas ideias. Não só da sua empresa e dos seus empregados diretos. Ele precisa do gari que limpa as ruas, ele precisa do eletricista que faz a manutenção da rede elétrica, ele precisa dos profissionais de segurança que estão protegendo a sociedade, ou pelo menos deveriam, né?
Não há como nós realizarmos qualquer coisa sem o concurso dos demais. Então é preciso rever essa distribuição. Eu não estou falando de socialismo e nem de igualitarismo. Estou falando de justiça. Não é admissível que, em pleno século XXI, com todo o conhecimento que nós já alcançamos, em termos de humanidade, com toda a tecnologia disponível, que haja uma desigualdade tão brutal no planeta Terra. É absolutamente imoral o que acontece nesse processo de desigualdade. Condições mínimas de dignidade é um direito de todos. Mínimas. Não é pegar a riqueza do mais rico e distribuir, porque aí faríamos todos pobres, né? É que cada um tenha um patamar mínimo que envolve educação, moradia, saúde e segurança. Só isso. O resto é com ele. O resto é com ele. E aí é dos talentos e das habilidades de cada um. Mas quando você não tem o mínimo, não dá nem para falar em mérito. Como é que eu posso falar em mérito de uma pessoa que cresceu numa casa de pessoas com bens, com posses, com livros à disposição, que estudou nas mesmas escolas, e uma pessoa que mal conseguiu se alfabetizar porque teve que trabalhar desde criança? Né? Eu fui fazer uma palestra aqui no Lar Escola para os professores e uma aluna estava falando na hora do diálogo que um aluninho dela estava sempre cansado e tal, e ela foi conversar com ele e viu que ele tinha tatuado, não é tatuagem mesmo, mas um celular aqui, um número de celular no braço, né? E aí ela perguntou o que é isso. Não, é que eu saio daqui e vou vender bala. E esse aqui é o Pix da minha mãe. Se a pessoa disser assim, não, eu estou sem dinheiro, não, mas tem um Pix aqui, ó. Brincadeira, mas veja, essa criança não devia estar nessa situação. E não é culpa dos pais, não. Né? É uma necessidade. Isso tem que ser equacionado. Tem que ser equacionado. Isso é um desafio também para nós. Então, para encerrar, porque não dá para falar mais sobre isso, o tempo não permite, nós temos as ferramentas. O irmão Grimm, nos últimos 20 anos, começou a falar em transdisciplinaridade e pensamento complexo. Esses dois instrumentos, a filosofia transdisciplinar e a ciência da complexidade, estão aí já postas, delineadas suficientemente para nós fazermos a recontextualização, a ressignificação e a repaginação das nossas interpretações dos princípios doutrinários. Como eu disse, os princípios não se alteram. Os princípios são a prístina da doutrina. Não se alteram, aquilo que não muda. Deus, Jesus, reencarnação, comunicação entre os polissistemas e livre-arbítrio. Isso não muda. Esse é o permanente. Agora, a interpretação de todos esses princípios se altera no tempo e no espaço em face dos insumos e subsídios que a humanidade produz para se organizar no seu existencial. Onde ela tem uma visão de mundo, uma visão do outro e uma visão de si mesmo. Esses subsídios é que dão sustentação a essa prontidão que nós temos que ter em cada período. Então, esse é o nosso grande desafio. Por isso que eu disse, em 2008 eu falei mais ou menos sobre isso, usando outros exemplos, etc. Em 2010, a mesma coisa. E eu já fiz outras vezes, eu falei sobre isso, agora não estou lembrado aonde. Mas eu já falei em outras oportunidades sobre os desafios. Eu acho que foi até nas lives, se eu não me engano. Né? As primeiras lives da pandemia, eu fiz as duas primeiras, eu falei sobre o que é que a inteligibilidade pode nos dizer sobre pandemias. E falei muito sobre essa questão do meio ambiente, né? E da revolução moral. Então é isso, não sei se
abre para perguntas, alguma coisa. Acabei avançando um pouco no horário. Fiquem à vontade para indagar, questionar. Eu, obviamente, até porque nós temos assim o mesmo norte, concordo plenamente com as colocações, com a palestra, mas uma coisa me incomodou e eu acho que é importante ressaltar. Acho que até foi essa expressão, quando você fala assim do combate ao materialismo, né? Eu acho que essa é a nossa maior doença, essa força de combate. A gente sabe que a gente só vai alcançar isso por revolução moral, isso é óbvio, mas nós sabemos também que as pessoas, esse sistema de ideias materialista, ele está aí por algum motivo e porque as pessoas têm tempos diferentes no seu processo evolutivo, e aí eu acho que entra uma coisa importante, que é o respeito à diversidade. Como diria o irmão Leocádio, a cada flor o seu campo, cada ave o seu voo, porque senão a gente corre o risco de estar sempre oscilando entre o materialismo e aí nesse combate o espaço para as teocracias, que eu acho que é tão terrível quanto, né? Então, a mesma bandeira que levanta contra o aborto defende a pena de morte. A mesma bandeira que fala contra a eutanásia aceita o armamento e o tiro e assassinatos em nome de alguma coisa. Então, a única coisa que eu gostaria assim, de deixar como observação na minha leitura é que realmente eu acho que o foco é na crise moral, que a revolução moral é o caminho, e que a gente tem que enxergar isso. Eu acho que o respeito à diversidade vai ajudar, e ao livre-arbítrio, com que a gente contribua para que as pessoas alcancem o conceito de complexidade, que não é fácil, né? Mas que vai ser, acho que a grande revolução da humanidade, de uma forma geral. Então, assim, não é exatamente uma pergunta, mas foi só uma observação. Entendo o seu ponto de vista. Eu tinha posto o despertador aqui. Quando eu falo em combate, é o combate de ideias, né? A mudança não virá por si, sem que haja um embate de ideias. É preciso reafirmar, sem descurar da diversidade, aqueles princípios que são universais. O direito à vida é um princípio universal. Veja, o absurdo, hoje se fala muito em narrativa, esse termo virou moda na imprensa, né? A narrativa que se criou para defender o aborto, por exemplo. Os progressistas defendem o aborto, os conservadores defendem o não aborto ou a vida. Veja, o maior progresso da humanidade foi alcançar o conceito de valor universal da vida e estabelecer meios de supressão da vida, seja pela pena de morte, seja pelo aborto, pela eutanásia, pelo suicídio assistido, passou a ser sinônimo de progressista, de progresso, daqueles que estão adiante da média, que é a vanguarda. Hitler, o nazismo, se dizia progressista. Mandava as crianças que nasciam com problemas de deficiência mental ou física para clínicas especializadas e nunca mais voltavam, porque matavam, literalmente. Matavam até no caminho, colocavam em vans, né, fechadas, com o escapamento para dentro, sem possibilidade de ventilação. Quando chegavam no destino, já estavam mortas. Isso era um progresso. Eu não estou falando dos progressistas no sentido de que eu me considero progressista. Eu quero o progresso da humanidade, o progresso econômico, político, social, né? Que se criou
um antagonismo, né, até assim maniqueísta entre progressismo e conservadorismo, o bem e o mal e o bem. Ora, só se conserva aquilo que muda. Só se conserva aquilo que muda. Então, conservação e transformação é conjuntivo, não é disjuntivo. Ou conserva ou muda. Então, os dois lados têm obscurantismos. Se colocam nesses termos. Então, esses rótulos é que fazem, que levam o desrespeito da diversidade, a rotulação. Mas há princípios que são universais. Eu não posso dizer que eu vou respeitar a diversidade em termos de ideias, o que o Talibã faz com as mulheres no Afeganistão. Como eles tratam as mulheres. É cultural, mas é anti-humano. O ser humano existe para a liberdade. Aliás, todo ser vivo existe para a liberdade. Ali onde eu moro, as pessoas têm mania de acorrentar os cães. Eu acho horrível quando eu vejo isso. Acho horrível um animal preso. Ninguém existe para ficar preso, confinado. Ninguém. Né? Muito menos o ser humano. Então, veja, isso nós não podemos... Isso é o grande debate entre Sócrates e Protágoras. Né? Entre Sócrates e os sofistas. Protágoras dizia assim: o homem é a medida de todas as coisas. Tudo é o que é para cada um e não é o que não é para cada um. Ou seja, cada um tem sua forma de ver e é isso que vale. E o que Sócrates contra-argumentava é que, concordo em parte, mas há que haver algo fundamental, substantivo. Porque senão como eu vi a expressão hoje na imprensa, o samba do crioulo doido, que não dá para falar mais isso, que senão... Né, a Polícia Federal bate na sua porta. Né? Essas expressões populares que não tem nada a ver com racismo. Mas é o mundo que nós estamos vivendo hoje e que nós temos grande responsabilidade, porque se nós compreendermos de dentro para fora que nós somos, como seres humanos, absolutamente iguais, mas como indivíduos nós somos diferentes, nós não superaremos essas divergências agressivas. Mas, se eu digo que nós somos diferentes como indivíduos, mas absolutamente iguais como seres humanos, é que eu estou deduzindo que há algo que é universal em mim, que está em você, em você, em você. Um deles, dos elementos universais, é o direito à vida. Quem é que não quer viver? Todos querem. Eu não estou falando, a pessoa que opta por suicídio está em desequilíbrio. Ela precisa de ajuda no sentido de se recuperar e não de aplicar uma injeção, de assistir o seu suicídio. Quem decide pelo suicídio está precisando de ajuda no campo psicológico, quem sabe religioso, mas não... cada um faz o que quer com a sua vida. Essa é uma ignorância em torno da nossa responsabilidade em estar no mundo. Quando nós reencarnamos, nós assumimos um compromisso com a humanidade. Nós fazemos parte de uma rede de sustentação, cada um de nós é um nó dessa rede. Se você afrouxa um nó, a rede toda sofre as consequências. Só os nós que estão prestes a ser desatados pelo processo natural é que não enfraquece a rede, porque já está sendo substituído por uma nova geração. Mas quando nós nos ausentamos antes do tempo, não há substituição. E todos se sobrecarregam. Eu dou um exemplo simples. Nós reencarnamos e recebemos uma parte de um grande piano que devemos carregar. E ela é dividida entre nós. Mas se eu me ausento, esse peso tem que ser redistribuído. Então os que permanecem são prejudicados. Nós sabemos que nós reencarnamos sempre em grupos de autoapoio. Não são espíritos que se conhecem necessariamente, é uma lei natural. Os que sentem, os que pensam, os que realizam. Esse tripé está sempre sustentando.
todos nós estamos ligados a pelo menos mais 2 pessoas nesse sentido, em função de perfil. O que nos mantém é esse tripé. Tanto é que é comum a gente ver, desencarnou fulano, cicrano, provavelmente tinham ligação. Se eu me ausento, eu enfraqueço os demais e eles vão ter capital de vida reduzido. Então, o Jean-Luc Godard, o cineasta francês, que desencarnou esta semana, fez suicídio assistido, né? A Suíça faz isso, né? Estava com 91 anos, estava cansado. Mas enquanto ele tem capital de vida, ele está fazendo a sustentação. Isso é um pensamento individualista, egocêntrico, que só o materialismo nos dá respaldo. Eu não tenho ligação com os outros, eu sou eu, né? Eu faço o que quiser com a minha vida. Eu fumo, eu bebo, eu como fritura, eu como de tudo, que o problema é meu, não é. O problema é de todos, porque a nossa ausência enfraquece o conjunto. Isso é a nossa responsabilidade. Não é fácil alcançar esse conceito e essa consciência, porque às vezes nos grupos as pessoas dizem assim, eu gostaria de não ter aprendido isso. Né? Eu estava melhor antes de saber dessas coisas. Agora que eu sei, e não tem como não saber mais. Não tem como deletar. Né? Mais alguma questão? Rui, obrigado mais uma vez aí por nos orientar, né, ser um farol. Eu só queria também fazer um comentário, que é um lembrete dessa exposição, que nós temos um instrumento maravilhoso nas mãos, principalmente nós que estamos nos centros espíritas, núcleos filiados, que é o livro Centro Espírita como Agência Social. É o grande norte nosso como centro espírita e como agência social. É um livro de cabeceira que tem que estar ali todos os dias sendo revisitado aqueles textos, aqueles capítulos, aquelas leituras, e que nos lembra o centro espírita. Isso é muito importante, não deixar passar batido, eu acho que por isso eu faço essa fala aqui. Mais uma vez, obrigado. E lembrando a Petrina, que sempre esteve conosco aqui, um dia no meio da aula do irmão Green, ela olhou para mim e falou assim: quem mandou aprender a ler? Esse livro, que é um legado do professor Mauri, um dos legados dele, nos mostra claramente essa afirmação do irmão Green, que o Centro Espírita é a Universidade do Povo, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de entender o que ele quer dizer com isso. Rui, eu queria perguntar para você, que você falou do materialismo, o irmão Green sempre falava que chegou nesse ponto de materialismo da eficiência pela eficiência, do uso da tecnologia. Eu queria se você pudesse explicar um pouquinho do que é essa eficiência pela eficiência. Veja, a tecnologia, né, Descartes foi muito importante. Ele é digamos assim, o que inaugura o chamado pensamento mecanicista, e depois Newton faz um acabamento. Foi muito importante para a humanidade. Nós desenvolvemos a locomotiva, depois o automóvel, o avião, a energia elétrica, tudo isso que hoje nós não vivemos sem eles, né? Mas não tínhamos consciência de que para se ganhar é preciso perder. Toda vez que nós retiramos recursos da natureza, tem um preço. Né? Não se cria nada sem desgaste de energia. Falta de compreensão disso nos levou a desequilíbrios. Então nós procuramos uma eficácia pela eficácia, ou eficiência pela eficiência, estrito sensu, só naquele quadrante, sem nos preocuparmos com o conjunto. Como nada está separado, qualquer decisão ou atitude que eu estabeleça ou tome tem consequências. Se eu faço esse movimento, eu faço um deslocamento de ar, quem sabe bate uma porta ali. Não há atitude, ação que não tenha consequências. Então a ciência se aperfeiçoou de tal forma que ela conseguiu uma eficiência fabulosa. Olha a medicina com especialismo,
não sei se tem algum médico aqui. Ah, tem, né? Você. O especialismo. Chegou assim nos limites, digamos assim, de conhecer o funcionamento de certos órgãos, mas perdeu a visão do conjunto, que é o próprio ser humano. Né? Nós somos, é a grande crise, o que somos e quem somos, porque o que somos nos mostrou muito pouco. Mas por que a descoberta do DNA e depois a decodificação do genoma mostrou que todos nós, indistintamente, plantas, animais, seres humanos, somos biologicamente feitos da mesma forma, pelos mesmos ingredientes? Como diz a irmã Marina, o DNA é uma máquina de datilografia com 4 teclas apenas, que são os nucleotídeos, CTGA, né? Quem é o datilógrafo? É o princípio inteligente. É o princípio inteligente. Então, veja, essa concepção da nossa unidade fundamental, uma unidade que é princípio, ela nos leva a concepções no campo moral de que existem valores universais. O especialismo em todos os ramos perdeu essa noção, porque só viu a embalagem, não viu o conteúdo. Ele extrapola, né? Aquilo que eu disse lá da dissecação de cadáveres no século XVII. Cadê a alma? O coração está aqui, o olho, os músculos, os nervos, está tudo aqui. Botaram tudo em cima da mesa. E a alma, onde é que ficou? Onde é que está? Alguém derrubou, alguém pegou, quem pegou, devolva, né? Não existe alma. E aí, tudo que não fosse mensurável, que pudesse ser pesado, passou a não ser mais objeto da ciência. E a filosofia foi, de certa forma, maniatada também. Por quê? Se deixou a metafísica de lado e se passou a fazer uma filosofia instrumental, utilitária. Quando a metafísica é que reflete sobre quem nós somos. A instrumental, utilitária, reflete sobre o que nós somos. Quando nós concebemos o que nós somos, em detrimento de quem somos, nós começamos a ensinar as pessoas ao que pensar. Quando nós compreendemos que nós temos que compreender, que alcançar o entendimento de quem somos, nós começamos a perceber que é preciso aprender a pensar. Porque cada um é cada um. Não dá para você trazer teorias que englobem a humanidade como um todo. Nem esta sala aqui. Uma teoria que defina todas as pessoas que estão nessa sala. Não sei, fugiu um pouco da sua pergunta, né? Não, ótimo, obrigada. Posso fazer? Acho que podemos fazer a pergunta e encerrar. Bom dia a todos. Rui, eu vou passar uma pergunta que foi enviada pela internet, do Erasmo Neto, que está acompanhando. Essa é a última pergunta, gente, porque a gente avançou bastante no horário já, tá? E ele afirma o seguinte, antes de perguntar, só um momentinho. Ele fala assim: a base do sucesso da doutrina foram as perguntas feitas por Kardec. E aí ele questiona: os movimentos espíritas estão perguntando ou estão repetindo a história conhecida? Bom, no meu modo de ver, em muitas circunstâncias estão repetindo, né? Porque ficam fazendo digamos assim, uma dinâmica livresca. A obra da codificação ainda é a nossa referência.
É a nossa referência, porque os princípios estão lá, cristalinos, mas a interpretação precisa ser refeita. E para se fazer a recontextualização é preciso perguntar, reperguntar, né? É preciso fazer novas perguntas. É como, por exemplo, a crise da física, no início do século XX, quando eles faziam experiências para compreender a natureza íntima da matéria, no nível subatômico, a resposta eram sempre paradoxos. Ora aparecia como partícula, ora aparecia como onda, na famosa experiência da dupla fenda, né? Opa, tem alguma coisa errada com a experiência. E refaziam, e depois descobriram que não era a resposta que estava errada, eram as perguntas que estavam erradas. Tinha que se fazer novas perguntas, uma nova concepção, uma nova percepção. Então, mesma coisa com a doutrina. Não dá para continuar fazendo as mesmas perguntas. Nós temos hoje, por exemplo, o passe. O passe. Eu, quando cheguei aqui na SBE, há 50 anos atrás, se fazia passe assim. Porque a ideia é que você estava jogando fluidos na pessoa. E ainda faziam assim, para limpar, né? Faziam exatamente esse movimento. Aquele assoalho ali, que era tudo, balançava na câmara de passe, balançava tudo, porque era um... Era assim, né? O grupo de exercício mediúnico fechava a porta às 8h30, apagavam as luzes, só acendia às 10h30, dava um papel para cada um, fazia psicografia, psicofonia e encerrava o assunto. Era um momento diferente. Era um momento diferente. Mas nós somos privilegiados, porque nós tínhamos o irmão Grimm, a irmã Marina, o irmão Leocádio. E 2 anos depois estava completamente diferente. Hoje nós sabemos que o passe é uma transferência de frequência mediúnica terapêutica, né? Uma das formas do passe. E aí, só se compreende isso se você entender como é que funciona um acelerador de partículas. Não precisa ser físico, dá para entender isso com uma linguagem corrente. E que quando o agente emissor e o receptor interligam seus campos de ação, criam um acelerador onde a energia transita pelos monômeros e vai cumprir a sua função. Muito diferente do que nós imaginávamos. Então não precisa fazer assim, porque é tudo pensamento. Aqui são plexos que, digamos, saídas e entradas de fluxo energético. Mas não se joga, né? Você tinha ideia, porque ainda é a ideia que vem lá do plasma, né, do éter que envolvia o universo, porque como é que os astros não caem? Eles estão mergulhados num éter, então eles ficam nas suas posições. Isso foi superado, mas a ideia de fluido vem dessa ideia do éter. Né? Encerramos, né?